Olá, meu nome é Iris Gonçalves Martins e eu vim apresentar a coluna Onde Estão as Rosas. Mas primeiro eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos que hoje estão amarrados, olhos castanhos. Hoje eu tô com batom rosa, uma jaqueta preta. Ao fundo nós temos algumas plaquinhas de luta. E hoje eu estou com um panuelo, que é um lenço verde ao redor do pescoço, que é o lenço que simboliza a luta pela legalização e descriminalização do aborto na América Latina. E a Mônica também tá de panuelo. Bom, gente, eu fui convidada para dar uma entrevista para um portal sobre as barreiras de acesso ao aborto legal. E daí eu fui fazer uma reflexão sobre isso e eu comecei a listar na minha cabeça as inúmeras desculpas que as pessoas que tentam acessar o serviço de aborto legal já me relataram. Eu vou comentar sobre um caso aí das últimas semanas, mas antes eu queria dizer que muitas vezes essas barreiras não são criadas pelo serviço, mas por um senso comum que permeia as pessoas. O exemplo vai deixar mais claro isso. Tem alguns dias que eu estou acompanhando uma mulher que sofreu uma violência sexual e engravidou dessa violência. Bom, num primeiro momento, ela não sabia nada sobre aborto, nada. Então, a conversa teve que começar pelo básico, pelo tipo de coisa de explicar para ela que existem 3 exceções no Brasil que autorizam fazer um aborto legal. Ela dizia que só o que ela sabia é que aborto era crime. Bom, depois de devidamente instruída sobre esse direito de interromper aquela gestação, que decorre de uma violência sexual, que existia um serviço e que esse serviço podia ser feito no hospital da cidade dela, no caso Florianópolis, ela começou as tentativas de acessar. Em um primeiro momento, ela foi no hospital e disseram para ela que fazia muito tempo entre o fato que tinha acontecido e o momento que ela foi lá. E que, em decorrência disso, ela não podia fazer a interrupção legal dessa gestação. Mas esse não é um motivo de negativa por parte do serviço. Isso porque uma mulher pode descobrir uma gestação tardiamente, ou ela pode descobrir esse direito tardiamente, como é o caso dessa mulher, ou ela pode não conseguir chegar ao hospital no momento seguinte da violência, né? Então, o que me levou a crer que ela não estava conversando com a pessoa certa. E não estava mesmo, né? Porque essa pessoa com a qual ela conversou, para saber a idade gestacional correta em que ela estava, precisava fazer um ultrassom, um exame de ultrassom. E então isso comprova que não era essa pessoa, porque ela não fez um exame de ultrassom no hospital. Bom, na segunda tentativa, disseram para ela que ela precisava de um boletim de ocorrência. E aí eu tive certeza de que de fato ela não estava falando com ninguém da equipe, porque essa jamais é um impeditivo por parte da equipe. Bom, a gente insistiu e ela foi para uma terceira tentativa e enfim conseguiu acessar o seu direito de interromper aquela gestação. Mas o que ficou muito evidente e muito assustador para mim é o fato de que uma mulher de 31 anos nunca ter ouvido falar de aborto legal. E aí é importante a gente dizer que não é fácil acessar o aborto legal. Existe sim possibilidades de negativa, mas essa negativa ela só pode ser sobre o fato de a data do relato não fechar com a data da idade gestacional, que vai ser determinada em um exame de ultrassom. Ou seja, essa mulher que tentar acessar esse direito tem necessariamente que passar por essa equipe. Qualquer outra desculpa deve ligar o sinal de alerta, porque pode ser a possibilidade de ela não estar falando com as pessoas certas. E com quem que ela fala? Possivelmente com alguém da portaria, dos serviços gerais, do atendimento,
né? Algum opositor ao aborto, ao direito ao aborto, que faz aí esse desserviço. Bom, como eu falei antes e venho falando em outras colunas, espaços de oportunidade que eu tenho de falar, o aborto legal é um direito de saúde. Assim como o tratamento de câncer, as vacinas, a cirurgia de catarata, as pessoas precisam entender definitivamente isso. E mais importante, ajudar a divulgar informações e não propagar desinformação e desserviço sobre esse tema. Eu conto aí com a participação de vocês nessa empreitada. Para essa semana seria isso. Forte abraço e até semana que vem.